O nosso bate-papo agora é a respeito da tabela periódica. Tabela periódica é uma organização para você associar os elementos com suas famílias e propriedades. Ela foi organizada inicialmente em ordem crescente de massa atômica e hoje a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico. A tabela também é dividida em filas horizontais que chamamos de períodos ou séries periódicas e filas verticais que chamamos de famílias ou grupos periódicos. Aí está uma representação da tabela periódica, na qual nós temos os períodos sempre indicados pelos cantos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período. Vale ressaltar que os elementos lantanídeos e actinídeos, que estão nas suas gavetinhas ali, tem que ter um certo cuidado. Os elementos lantanídeos estão todos no sexto período e os actinídeos estão todos no sétimo período. Em relação às famílias, temos que ter um cuidado, nos nomes tradicionais. Família 1A, ou metais alcalinos, família 2A, ou alcalinos terrosos. Depois temos elementos de transição do grupo B. E na sequência, no mais à direita, temos elementos das famílias 3A, 4A e 5A, que antigamente recebiam os nomes dos primeiros elementos, como família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Na sequência, a família 6A, os calcogênios, e a família 7A, os halogênios. E por último, o grupo 0 ou gases nobres. Mas para evitar essa confusão de chamar de grupo A e de grupo B, a tabela periódica atual segue apenas o número de colunas. São 18 colunas, então nós temos os grupos de 1 a 18. Repare que a família 1A hoje a gente chama de grupo 1, família 2A de grupo 2, e a partir da família 3A de grupos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. É importante também relacionar com a configuração eletrônica. Os elementos da família 1A têm um elétron na última camada, por isso terminam em subnível S1. Família 2A, 2 elétrons na última camada, por isso terminam em subnível S2. Elementos da família 3A têm 3 elétrons na última camada, por isso S2P1, 4A, 4 elétrons S2P2, 5A, S2P3, 6A, S2P4, 7A, S2P5. Agora, o que é perceptível aqui? Que os elementos representativos, aqueles que terminam em subnível S ou P, o período é igual à camada. Por exemplo, no quarto período eu tenho 4S e 4P. Mas observe que para o elemento de transição eu tenho a camada 3, ou seja, o subnível é 3D. Isso fica mais evidente no sexto e sétimo períodos, onde nós temos tanto o subnível D como o subnível F. Reparem que no sexto período nós temos o subnível 6S, depois a gavetinha com o 4F, depois 5D e 6P. E para o sétimo período temos 7S, 5F, 6D e também teríamos o 7P. O que é observado aqui? Que para os elementos representativos o período é igual à camada e para os de transição o período é diferente da camada. Para o subnível D devemos subtrair unidades, de forma que vamos representar o seu subnível na penúltima camada. E para o subnível F temos que subtrair 2 unidades, ou seja, a camada ocupada por ele sempre está 2 níveis abaixo do seu respectivo período. Além disso, o elemento também pode ser classificado quanto ao estado físico. A grande maioria dos elementos eles são sólidos. Alguns são líquidos, como o mercúrio e o bromo. E alguns são gasosos, como todos os gases nobres, flúor, oxigênio e nitrogênio, mais hidrogênio e cloro. Os elementos também podem ser considerados naturais e artificiais. A grande maioria de naturais. Os artificiais são aqueles que vêm depois do urânio, por isso são chamados de transurânicos. E temos alguns outros antes que são chamados de cisurânicos. Aula inicial de tabela periódica.